Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, que às vezes eu penso até ser um espaço para adivinhações. Adivinhação sua, adivinhação minha, sobre a realidade brasileira, sobre algumas situações que acontecem no nosso país, sobretudo quando a gente analisa pessoas que estão ao nosso redor e pessoas que estão na sociedade em postos importantes e políticos também, né? Eu tenho certeza que você, com 100% de chances de acerto, você é capaz de adivinhar em quem votou uma pessoa quando você analisa para o comportamento dela. Se ela discrimina alguém, se ela pratica algum tipo de violência contra a criança, contra a mulher, contra idoso, se ela fala abertamente de questões preconceituosas, se ela desfila com armas ou gosta de ostentar armas nas redes sociais, se usa o nome de Deus em vão, você tem 100% quando você crava que essa criatura votou em Bolsonaro de acertar. É só a gente olhar o noticiário e depois conferir que é batata, né? Então podemos dizer que nós somos agora especialistas em adivinhação ou especialistas em psiquiatria e psicanálise política, né? Porque as situações que acontecem, elas são verdadeiros socos no estômago. Felizmente, cada fato desse que aparece, que nos choca, nos dá cada vez mais a certeza de como foi importante a gente derrotar essa corrente política que fez tanto mal ao nosso país. Vocês conseguem imaginar o que seria do Brasil com mais 4 anos da insanidade e ostentação, da violência e ostentação, da ignorância e ostentação aqui no nosso país? Não sobraria nenhum valor civilizatório, né? Nós, a cada instante, seríamos tragados a reagir até com violência para nos defender do universo, da avalanche de insanidade. Pois bem, nós estamos vendo um caso muito exemplar disso tudo que eu estou falando para vocês nesses últimos dias, né? Mas também estão acontecendo coisas muito importantes aqui no campo da economia, que cada vez mais será objeto aqui das nossas análises, das nossas considerações também, o que faz aqui de espaços como o nosso, né? Espaços muito importantes para ajudar cada vez mais pessoas a entenderem o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, então vamos enfrentar aqui os temas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, você que também adivinha algumas coisas, a se inscrever aqui no nosso portal. Você é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Nós abrimos um chat todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia para a gente trocar algumas ideias antes de entrarmos no ar. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você cada vez mais estar mais próximo aqui dos nossos papos aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu fiz aqui um encontro com vocês, num horário meio aleatório, né? Abordando a questão concreta da nossa realidade, que é a política de preços de combustíveis aqui no nosso país. Que é apenas uma ponta, né, de um problema que vai ter que ser enfrentado pelo presidente Lula e pelo governo dele. Nós estamos hoje com uma questão que foi arranjada para que o cidadão comum não sofra no abastecimento nenhum impacto, nenhum choque e cause um desgaste ao governo em função da bomba relógio que foi armada pela quadrilha que ocupou o nosso país anteriormente, e não dá para usar outra expressão. Quem lesou o nosso povo, quem lesou direitos sociais, quem ajudou a matar pessoas no nosso país num período de uma pandemia, como é que a gente vai tratar essas criaturas, né? Infelizmente, a grande mídia do nosso país dourou muito essa pílula e nós estamos aí com muitos criminosos que devem ser responsabilizados e o principal deles está foragido do nosso país, mas ele vai prestar contas. A gente está vendo aqui algumas situações apontarem cada vez mais para essa nossa adivinhação, para essa nossa certeza. Bom, matéria do Estadão: dividendos da Petrobras de 2022 podem superar 200 bilhões. Para a Glaze, distribuição é indecente. A Glaze é a Glaze Hoffmann, presidenta do PT. Nós concordamos com esse tipo de posicionamento dela, porque a gente tem defendido isso há anos aqui no nosso portal, e aí não é uma questão partidária, é uma questão de sermos nacionalistas, de sermos patriotas de verdade mesmo, e não essa gente caricata, insana e violenta que esteve à frente do nosso país. Quem zela pelo interesse público do nosso país tem que preservar a maior empresa que foi construída aqui na América Latina, que é a Petrobras, com o sangue e o suor do povo brasileiro. E aí a gente fica muito irritado, porque a gente fica vendo esses vigaristas, esses negociantes com dinheiro alheio, tentarem cada vez mais dilapidarem, né,
o patrimônio público. A última empresa aqui que sofreu esse ataque foi a Eletrobras. E o governo Lula vai ter essa obrigação de levantar essa questão, porque falcatrua não faltou no meio dessa história. E são muitas. Isso até o presidente Lula já comentou, deixou isso bem claro, né? E as evidências, os trambiques que foram colocados aí são imensos. O problema é que o Supremo Tribunal Federal do nosso país, normalmente, ele acaba decidindo sempre favoravelmente aos grupos privados, aos grandes interesses econômicos. É uma tendência do poder judiciário principal, o maior, né, em países como o nosso. Não é à toa que essas instituições são criadas para manutenção de determinados privilégios. Isso aí dá uma discussão muito profunda e ainda bem que afastada essa gente que foi para o lixo da história, em sua grande maioria, agora a gente vai ter a oportunidade de discutir mais essas questões com maior profundidade, né? Então, essa questão energética, o presidente Lula vai ter que enfrentar. E ele está tendo dentro do seu próprio partido vozes que estão apontando nessa direção. E hoje existem redes sociais que não havia muitos anos atrás, né? Nós aqui, outros tantos canais, eu posso citar aqui uns 100 canais de pessoas que estão formando opinião e que estão sensíveis a essa problemática e como ela deve ser enfrentada, ela tem que ser resolvida. A próxima, e que deve estar concomitante a esse tema também, é a questão do Banco Central aqui do nosso país. Pois bem, foi feito um arranjo aí, mas logo, se houver uma crise de petróleo no mundo, se houver algum desequilíbrio fora do nosso país, os preços aqui dos combustíveis, eles vão subir de novo. Se essa política de preços que a Petrobras tem desde quando o desgoverno Temer chegou e o desgoverno maior ainda de Bolsonaro manteve, se essa política não for alterada. Bom, mas isso está no radar, isso está no debate, a gente vai voltar outras vezes para essa questão aqui. Mais cedo eu comentei com vocês também, no nosso outro vídeo, se você não viu, assista, porque eu comentei com mais profundidade, né? Essa patifaria aqui do deputado Raspa Foreves, né? Não vou nem falar o nome do apelido dele, com essa gente, esses deputados, todos deputados golpistas. O do Bananinha está nessa foto aqui, ele está um pouquinho atrás, está meio camuflado ali perto do Hélio Negão, enfim. E a Carla Zambelli mais à frente com uma plaquinha houve omissão. Gente, é uma gente descarada, criminosa, bandida. Houve mais omissão consciente do que o governo Bolsonaro, Pazuello, Guedes, essa quadrilha toda durante o período da pandemia aqui no nosso país, dizendo inclusive que estavam se omitindo porque o Supremo Tribunal Federal não estava permitindo o governo federal intervir na questão positivamente. Se não fosse o Supremo, nesse caso, defender os estados e municípios, o Brasil teria aqui uma catástrofe de proporções muito maiores. Aí essa gente agora está usando a omissão como um fato que poderia ter acontecido no 8 de janeiro para responsabilizar o governo que acabou de tomar posse, né? E aí a gente chega no personagem aqui, que a gente crava na hora em quem é a figura, em quem ele votou, que valores ele defende. O personagem é esse aqui, o vereador Sandro Fantinel, o homem que faz pregação de xenofobia, preconceito, discriminação racial, até a data de ontem, né? Agora, essa gente toda, quando eles são revelados, todos eles pedem desculpa, eles gostam de dizer que foram mal interpretados, né? É sempre assim, a responsabilidade é sempre de quem está escutando a mensagem do bandido, e não a bandidagem que é dita, né? Eles não têm sequer hombridade para assumir as suas posturas. E a figura aqui, se você ainda não viu, eu confesso a vocês que eu demorei algum tempo para ver isso aqui, tá? Mas é um discurso odiento. Vou colocar só um trechinho aqui, porque a gente vai colecionando isso também como provas, né? Alô, ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos aqui no nosso país. Também mais uma situação para que os direitos humanos aqui falem sobre uma aberração humana, né? Que é esse cidadão aqui. Vamos lá. E injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Bom, só para contextualizar, se você não conhece, aqui é um vereador lá do Rio Grande do Sul reclamando que algumas empresas foram denunciadas por a utilização de trabalho análogo à escravidão. Então ele está, em linhas gerais, defendendo que o sistema está certo, que a culpa é da pessoa que está escravizada, né? Atacando ali o povo nordestino, especificamente o povo da Bahia que trabalha nessa região. É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores,
empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Gente, essa criatura infame, ele vai ser processado, né? Porque ele cometeu o crime e tem uma questão muito interessante. Deixa eu tirar a fuça do cidadão aqui. Mas, olha só, não tem erro, né? Se você assiste esse discurso aqui e alguém te pergunta, olha, em quem você acha que esse cidadão aí, que esse indivíduo, essa criatura, ou esse ser, melhor dizendo, né? Em quem que ele votou para presidente da República nas últimas eleições, na última eleição? Se ele tirou foto com algum político, que político será esse que ele andou tirando foto? Se ele fez campanha para algum político, que político foi esse? Você já sabe a resposta, né? Mas aí você, dando uma busca aqui no banco de imagens, você vai encontrar a criatura aqui, né, desfilando com metralhadora, né, fazendo pose, e você vai encontrar aqui o guru político dele. Atrás está escrito Bolsonaro. Tem outras fotos dele também nas redes sociais, né? Mas eu acho que só essas aqui já estão de bom tamanho, né? Todo feliz aqui, ele se autoproclama, lá no Rio Grande do Sul, como o soldado de Bolsonaro. Então, enfim, você pode cravar que você vai acertar em cheio todas as vezes que você assistir uma situação como essa. Quando teve aquele episódio bárbaro lá, aquela chacina no bar, quando a pessoa matou ali, o criminoso matou várias pessoas ali de uma forma absolutamente indefesas, você pode cravar que a figura era bolsonarista. Aí você pesquisa, o cara é bolsonarista. Gente, é um negócio impressionante. Agora, né, esse vereador, ele entrou pelo cano, porque a lei que pune com mais efetividade o racismo, a discriminação racial, foi promulgada agora, no dia 11 de janeiro, a lei 14.532. E aí, no caso do vereador em espécie, né, ele não tem imunidade por suas palavras, opiniões, de uma maneira geral, apenas sendo garantido esse direito no âmbito do município onde ele atua. No município onde ele atua, ele pode ter algumas declarações ali, algum ato e tal, que se não ofender alguma pessoa, não tem problema nenhum. Mas se ele comete um crime, por menor que seja, ele é um cidadão como outro qualquer, ele não tem prerrogativa de ser julgado numa justiça especial, ele não vai para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, não. Ele é uma pessoa como outra qualquer, ele não pode alegar que, sendo autoridade, ele não pode ser preso em flagrante, pode ser preso em flagrante. Olha, o vereador dos políticos aqui no nosso país é o que tem o menor nível de garantias. Se deputados federais e senadores que interpretaram mal a Constituição, achando que podiam fazer qualquer coisa com a palavra, com o uso da palavra para a prática de crimes, estão entrando pelo cano, imagine um vereador que pratica crime de racismo documentado e espalhado por todo o nosso país. Bom, evidentemente, como todo bolsonarista covarde, ele vai dizer que não era nada disso, que é nós que nos enganamos, tirou fora de contexto, enfim. Mas não vai ter escapatória, não. Eu acho que, para esse indivíduo, a casa caiu. Vai ser mais um que vai subir na caçamba do lixo para ser conduzido para o lixo da história, né? É o que nós todos esperamos. Alguns estão nesse lixo da história já dentro de uma cadeia, outros já estão com tornozeleira eletrônica, outros estão sendo processados e tem alguns que estão foragidos, mas quando eles aterrissarem em território nacional, eles vão também ser responsabilizados por muitas situações que eles jamais imaginavam. Não é à toa que alguns deles, todos os momentos que aparecem, estão chorando, derramando lágrimas, lágrimas e lágrimas. Você sabe de quem eu estou falando, porque, como eu disse para vocês no começo do nosso encontro aqui, nós estamos desenvolvendo essa técnica, né, da adivinhação, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vamos continuar aqui fazendo algumas adivinhações, porque nós estamos acertando muita coisa, né? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!